Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar de uma das maiores promessas da base do Atlético, né? Um jogador muito importante para todas as categorias de base do Atlético, sub-17. Uma breve passagem no sub-20 já tá pedindo passagem para o time profissional, que é a situação do Arthur Dias. Eu acho que qualquer torcida do Brasil, ao ver uma das maiores promessas da sua base chegando num torneio de seleção brasileira, num sul-americano, com uma forte Argentina, outras seleções ali que também vem revelando e vem revelando muito bem. E ver essa sua promessa se destacar, jogar em mais de uma posição, ajudar a seleção brasileira no momento de fragilidade em determinados setores e continuar performando da mesma maneira que vem performando nas categorias de base, eu tenho certeza que qualquer torcida ficaria empolgada. Então eu entendo muito a torcida do Atlético ficando empolgada com o Arthur Dias. Porque, por exemplo, a situação do Marcão. O Marcão não é um jogador que vem jogando. Então, a partir do momento que o Marcão não vem jogando, o que isso significa? Que a gente não tem muita base para falar que o Marcão tá bem ou que o Marcão tá mal. Entendeu? Mas a partir do momento que a gente vê o Arthur performando na seleção brasileira, performando na categoria de base, a gente pode começar a questionar a não utilização desse jogador. E acho que é um ponto que a comissão técnica ela vai sempre ser cobrada. A partir do momento que você não utiliza um garoto que vem tão bem, sempre que é exigido, e você vê sua zaga performando de uma maneira muito pouco produtiva, utilizando jogadores que a gente tem certeza que não vão dar o retorno. Como, por exemplo, é o caso do Matheus Felipe. O Arthur é um jogador que a torcida vai querer muito mais pagar para ver do que o Matheus. Porque tá jogando melhor, porque tem muito mais potencial. Eu só acho o seguinte, assim, treinando bem ou treinando mal, eu acho que esse é um dos menores pontos sobre a situação do Arthur Dias. O principal cenário, o principal contexto para a gente levar em consideração em relação ao Arthur Dias é como ele pode nos ajudar. Não aonde ou quanto ele vai nos ajudar. Tá ligado? Que ele ajudaria, isso para mim é óbvio. Que ele chegaria no time principal, e não sendo um titular, mas seria uma alternativa melhor do que o Matheus Felipe, para mim isso é óbvio. E digo mais, pelo que o Gamarra vinha rendendo, até pelo fato do Arthur ser canhoto, a gente pode estar falando de um substituto do Gamarra que o Atlético monitora o mercado já dentro do clube. Então o Arthur é um garoto que, cara, pode trazer mais quantidade de zagueiros ao setor, mas mais do que isso, pode trazer mais qualidade também. Pelo perfil que ele tem desse zagueiro mais técnico, zagueiro construtor, zagueiro com muita capacidade de sair jogando. E, assim, é importante a gente lembrar. O Vitor Reis do Palmeiras, que era um jogador que aparentemente estava atrás do Naves, estava atrás do Benedetti, estava atrás de outros garotos da base. E quem diria estar na frente de Murilo, quem diria estar na frente de jogadores já do grupo principal, foi ultrapassando todo mundo, deixando todo mundo para trás e agora está no Manchester City. Se o Palmeiras tivesse tanto receio de botar o Murilo, se o Palmeiras tivesse tanto receio de oportunizar o Murilo, talvez ele não tivesse recebido a chance, o Vitor Reis, talvez ele não tivesse recebido a chance para se destacar e acabando de render uma grana pro Palmeiras, porque a venda pro Manchester City do Vitor Reis foi extremamente expressiva, e ainda um retorno técnico que foi óbvio durante o período que ele foi titular do Palmeiras. Então, assim, é só um exemplo do que resulta, em muitos momentos, a coragem. Ah, Thiago, mas você falou que o Arthur não estava treinando tão bem junto com o grupo principal. Eu acho importante ele performar nos treinos. Eu acho importante ele dar uma resposta nos treinos. Eu acho que essa utilização, ela começa a ser conquistada nos treinos. Mas eu acho que quando você tem alguém performando em todos os cenários que é exigido e não performa no treino, talvez, pô, o Barbieri é um treinador que gosta de dar essa oportunidade aos jovens. Tentar adaptar, tentar entender por que ele não vem sendo o Arthur de personalidade, de capacidade de construção, de bons quesitos defensivos, que a gente está vendo nas categorias de base, que a gente está vendo em outros contextos. Porque não adianta o cara performar na seleção brasileira sub-20, no Atlético sub-20 e não performar no treino, eu concordo. Mas por que o cara tá performando nesses contextos e não tá performando no treino? Constatar se tá performando ou não
É muito fácil. É muito fácil. Eu acho que esse não é o papel do Maurício, é tentar entender como ele vai passar a performar a partir do momento que tiver junto com o grupo principal. Eu trouxe algumas imagens, até pra gente apresentar o Arthur para muitos torcedores que não necessariamente conhecem o Arthur Dias. Só escutam falar de um zagueiro que é um dos mais promissores do futebol brasileiro hoje. E eu acho que isso fica muito claro na utilização dele da seleção sub-20, que a seleção prefere improvisar o Arthur do que não ter o Arthur no time titular, né? Então, assim, eu peguei um vídeo do Arthur tanto pela seleção brasileira quanto pelo Atlético, só pra gente dar uma olhada e ir analisando alguns movimentos dele, sabe? Pra gente entendendo o perfil de zagueiro que é o Arthur. Ó, detalhe, pela esquerda, utiliza o pé esquerdo, opta pela bola longa. Faz a bola longa chegar no companheiro da seleção, sai o gol. Olha como, pô, é interessante você ver um gol partindo de um zagueiro. E entra numa fala que a gente sempre repete muito aqui. Jogada que começa bem tende a terminar bem. Ah, Thiago, mas você sempre fala que o lado esquerdo é do Léo. Por que você acredita que o Arthur vai barrar o Léo? Às vezes nem precisa barrar. Só de ser uma alternativa e você deixar Tobias e Beleze pela direita pode fazer sentido. Mas construção muito bonita. Antecipação, sai jogando, puxa o contra-ataque, passe de 3 dedos. Ó, correndo para trás. Boa recuperação. Esse perfil de zagueiro que corre para trás e consegue a recuperação e defende profundidade, a gente não tinha na temporada passada inteira. Olha a capacidade dele de lidar com pressão. Ó, novamente correndo para trás. Movimento corporal certinho, ganha dividida. Ó, vamos ver. Em posição física, ganha pelo alto, deixa o marcador numa situação complicada. Saindo com a bola, não se acanha, não se omite a pressão do adversário, consegue quebrar a linha. Passe em profundidade, conseguindo quebrar a linha. Assume a bola, é pressionado, se livra do marcador. Encara a pressão e escolhe como sair jogando, é criterioso nesse sentido. Tira a referência do atacante, faz o desarme e já lança a bola em profundidade. A gente vê que até as ações defensivas do Arthur, de alguma forma, são acompanhadas de um bom segundo ato, né? Ele desarma e como segundo ato ele consegue roubar a bola, ele consegue lançar a bola, ele consegue dar um bom passe. A bola chega nele, boa finalização. Corajoso para tentar também esses arremates a gol de média e longa distância. O que mais me impressiona é como ele não se assusta em nenhum momento com essa transição, sabe? Ele pega a bola, desarma e vai pro jogo. Desarma e vai pro jogo. E você vê que, pelo menos na categoria, é um cara que, tanto pelo Atlético quanto a seleção, quando precisa se impor fisicamente, se impõe tranquilo. Não é uma grande dificuldade pra ele se impor fisicamente, sabe? Recebe a bola, busca situações de finalizar, de passe entre linha. Tranquilidade pra encarar a pressão mais uma vez. Jogo aéreo. Assim, é um perfil de zagueiro que eu acho que dá pra dizer que a gente tem, mas é um perfil de zagueiro, cara, que pô, tá brilhando os olhos de todo mundo, assim. Esse zagueiro que é mais uma peça pra construir, sabe? A gente vê, por exemplo, no Flamengo, como o Flamengo tem ali Léo Pereira, Danilo, Léo Ortiz. E eu falo do Flamengo que pra mim é o melhor elenco do futebol brasileiro. Ó a tranquilidade. Pressão é nada pra esse rapaz, cara. Então assim, se o Atlético quer um zagueiro rápido, se o Atlético quer um zagueiro com capacidade de defender profundidade, se o Atlético quer um zagueiro com boa noção zonal, se o Atlético quer um zagueiro de imposição física dentro da sua categoria, se o Atlético quer um zagueiro com ótima saída de bola, ótima capacidade de entender superioridade, criterioso, cara, o Atlético tem esse jogador. O Atlético tem esse jogador. Ah, Thiago, mas ele é fraco fisicamente, não vai dar certo. É um garoto que, pô, tem 17, 18 anos. Então vamos ver uma parada aqui que eu tinha separado pra vocês, eu até esqueci. Ó,
as alturas dos zagueiros que passaram pelo Atlético recentemente. Arthur Dias, 1,83 m, Thiago Heleno, 1,85 m, Matheus Felipe, 1,86 m, Lucas Belezi, 1,91 m, Matheus Gamarra, assim como Arthur Dias, 1,83 m, Tobias Figueiredo, 1,88 m, Léo Pelé também, 1,83 m, Marcão, 1,95 m, tá? Altura parecida ali com o Kaique Rocha com o Marcão, mas nem quis botar o Kaique Rocha por motivos óbvios. Aí beleza, você tem entre todas as opções o Arthur como zagueiro mais baixo. Mas olha o que é mais impressionante, aproveitamento em bola aérea, tá? Nem todos deu para pegar no Campeonato Paranaense, porque nem todos têm uma minutagem suficiente no Campeonato Paranaense. Tem alguns que não tem nem minutagem, né? No último Sul-Americano, que acabou de acontecer, o Arthur teve aproveitamento de duelos aéreos de 75%. No último Campeonato Brasileiro, o Thiago teve de 52%. Matheus Felipe, nesse atual Campeonato Paranaense, 54%. Belezi, nesse atual Campeonato Paranaense, 58%. Matheus Gamarra, no último Campeonato Brasileiro, 59%. Detalhe, 1,83 m também. Aí você teve o Tobias Figueiredo no último Campeonato Brasileiro, 75%. O Léo Pelé, 1,83 m, só 50% de aproveitamento nesses duelos aéreos. E o Marcão, quando jogou ano passado pela Sul-Americana, teve 50% de aproveitamento nesses duelos. Então a gente tá falando de jogadores ali que tem até alturas diferentes. Mas mesmo sendo a opção de zaga mais baixa, o Arthur ele consegue ser o jogador com melhor aproveitamento em duelos aéreos. Então, assim, a altura do Arthur não é um ponto a ser levado em consideração, porque ele consegue compensar isso com imposição física, ele consegue compensar isso com capacidade de salto, né? Tem uma impulsão muito boa. Então a parte física não pode ser uma situação que trave o Arthur. O Arthur ele é bom o suficiente para entender que talvez fisicamente não seja o mais avantajado, mas mesmo assim se colocar numa posição de ganhar disputas, se impor ali contra os atacantes adversários. Então eu levanto bandeira. Acho que é muito importante o entendimento do Barbieri no sentido de estar performando bem ou estar performando mal durante os treinos, mas tem situações que falam mais alto no futebol. E uma delas, com certeza, é o talento que esse garoto tem. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.